Hoje é dia 18 de janeiro de 2022, 14 horas e 35 minutos, na cidade de Franca, São Paulo. Nessa terça-feira estamos realizando a leitura desta obra, Narrações do Infinito, uma obra produzida por Camille Flammarion. Ela é composta de 5 diálogos, páginas 7, 57, 89, 107 e 159. 5 narrativas. Foi produzido pela Federação Espírita Brasileira. A primeira narrativa, ela se refere a um diálogo entre Camille Flammarion e um amigo recém-desencarnado que se propôs, quase que no instante da morte, descrever ao Camille Flammarion como eram as suas impressões, como foram as suas impressões durante o momento do seu desenlace. Esse texto, então, foi escrito em 1866, não está dizendo o mês, mas em fevereiro, 1º de fevereiro de 1867, na revista Século XIX, foi publicado por primeira vez, o primeiro diálogo. E depois outras cópias, até chegar na data de hoje. Lumen, que é o pseudônimo do amigo do Camille Flammarion. Primeira narrativa, Resurrectio Praeterite. Querens é a questão, que é elaborada pelo Camille Flammarion. Lumen é o pseudônimo do amigo recém-desencarnado. Querens, vós me haveis prometido, ó Lumen, fazer a narrativa desta hora estranha entre todas, que se seguiu ao vosso derradeiro suspiro, e descrever de que modo, por uma lei natural, embora muito singular, revistes o passado no presente e penetrastes um mistério que havia permanecido oculto até hoje. Lume, sim, meu velho amigo, vou cumprir a vossa promessa e, graças à longa correspondência de nossas almas, espero compreendereis este fenômeno estranho, entre aspas, conforme o classificastes. Há contemplações cuja força o olhar mortal não pode suportar. A morte que me libertou dos frágeis e fatigáveis sentidos do corpo ainda não vos tocou com a sua mão emancipadora. Pertenceis ao mundo dos vivos. Hoje seria dito que pertenceis ao mundo das pessoas encarnadas. Apesar do isolamento de ermo nestas reais torres do arrebalde de Saint-Jacques, onde o profano não vos vem perturbar, vossas meditações fazeis, sem embargo disto, parte da existência terrestre e das superfícies ou das superficiais preocupações. Não vos admireis, pois, no instante de que vos associar ao conhecimento do meu mistério, do convite para que vos isoleis ainda mais dos ruídos exteriores e me presteis toda a intensidade de atenção, de que o vosso espírito seja capaz de concentrar nele próprio. Querens, serei todo ouvidos para vos escutar, ó Lumen, e todo o meu espírito estará concentrado em vos compreender. Falai sem receios, nem circunlóquio, e dignai-vos de me fazer conhecedor de vossas impressões ignotas para mim que sucedem à cessação da vida. Lumen, por onde desejais comece a narração? Querens, se bem recordardes, a partir do momento em que mãos trêmulas eu vos fechei os olhos, gostaria que daí partisse a vossa
origem. Lumen. A separação do princípio pensante do organismo nervoso não deixa na alma nenhuma espécie de recordação. É como se as impressões do cérebro, que constituem a harmonia da memória, se apagassem inteiramente e fossem logo restabelecidas sob outro modo. A primeira sensação de identidade que se experimenta depois da morte assemelha-se a que se sente ao despertar durante a vida, quando, acordando pouco a pouco, a consciência da manhã ainda se está penetrado pelas visões da noite. Chamado pelo futuro e também chamado pelo passado, o espírito busca por seu turno retomar a plena posse de si mesmo e deter as impressões fugidias ou fugitivas do sonho esvaecido, que passam ainda nele como um respectivo cortejo de quadros e acontecimentos. Às vezes, absorvido em tal retrospecção de um sonho cativante, sente sob as pálpebras que de novo se fecham os elos tênues da visão reatados e o espetáculo prosseguir. Recai então no sonho e numa espécie de meio sono. Assim se balança nossa faculdade pensante ao sair desta vida, entre uma realidade que não se compreende ainda e um sonho não desaparecido completamente. As mais diversas impressões se amalgamam e se confundem. E se, sob o peso de sentimentos perecedouros, tem saudades da terra de onde vem exilado, e é então oprimida por um sentimento de tristeza indefinível, que pesa sobre nossos pensamentos, nos envolve de trevas e retarda a clarividência. Querens, experimentastes essas sensações imediatamente depois da morte? Lumen. Depois da morte? Mas não existe morte, Querens. O fato que designais sob tal nome, a separação da alma e do corpo, não se efetua, por assim dizer, sob uma forma dita material, comparável à sensação química dos elementos dissociados que se observa no mundo físico. Não se perece, não se percebe essa separação definitiva que vos parece tão cruel, mais do que se pode perceber o recém-nascido, saindo do ventre materno. Somos verdadeiros nascidos para a vida celeste, apenas não estando a alma envolta nas faixas corporais que revestem na terra, adquire ela mais prontamente a noção do seu estado e da sua personalidade. Tal faculdade de percepção varia, todavia, especialmente de uma para outra alma. Há as que, durante o viver, nunca se elevaram rumo do céu, nem sentiram o desejo de penetrar as leis da criação. Essas, dominadas ainda pelos apetites corporais, permanecem longo tempo em estado de perturbação, de inconsciência,
Outras existem, felizmente, que desde essa vida voaram com as suas aspirações aladas rumo aos cimos do belo eterno. Estas veem chegar com calma, serenidade, o instante da separação. Elas sabem que o progresso é a lei da existência, que entraram no além, numa vida superior, a de aquém, seguem passo a passo a letargia que sobe ao coração. E quando o último movimento vagaroso e insensível para em seu curso, elas estão acima do corpo e daí já observam o adormecimento. Libertando-se dos liames magnéticos, sentem-se rapidamente arrebatadas por uma força desconhecida rumo ao ponto da criação, a que as suas aspirações, sentimentos, esperanças as atraem. Querens. A palestra que ora inauguro convosco, meu caro mestre, traz à memória os diálogos de Platão sobre a imortalidade da alma, igual a Fedro que solicita ao seu mestre, Sócrates, no próprio dia em que deveria beber cicuta, para obedecer à iníqua sentença dos atenienses. Eu vos pergunto, ó vós, querens, que haveis transposto o termo fatal, que diferença essencial distingue a alma do corpo, de vez que este perece, enquanto a primeira não morre. Jamais. Lumen. Não darei a esta questão uma resposta metafísica, qual a de Sócrates, nem uma solução dogmática, qual a dos teólogos, mas uma resposta científica, porque vós, como eu, tal qual eu, dais valor somente aos fatos constatados pelos métodos positivos. Ora, pode-se distinguir no ser humano 3 princípios diferentes, ainda que reunidos. Primeiro, o corpo material. Segundo, o corpo astral. Terceiro, a alma. Menciono-os nesta ordem para seguir o método a posteriori. O corpo material é uma absorção, ou melhor dizendo, o corpo material é uma associação de moléculas, formadas elas próprias de agrupamentos de átomos. Os átomos são inertes, passivos, governados pela força, e entram no organismo pela respiração, pelos alimentos, renovam incessantemente os tecidos, que são substituídos por outros, e em alguns meses o corpo humano é totalmente renovado. E nem no sangue, nem na carne, nem no cérebro, nem nos ossos resta mais um único átomo, único dos átomos que constituíam o todo de alguns meses anteriores. Por intermédio da atmosfera, principalmente, os átomos viajam sem cessar de um para outro corpo. A molécula de ferro é sempre a mesma, quer esteja incorporada no sangue que pulsa sob a têmpera de um homem ilustre, quer pertença a um vil fragmento enferrujado. A molécula de oxigênio é idêntica, brilhe no olhar amoroso da noiva,
ou reunida ao hidrogênio, projete sua flama em um dos 1000 luzeiros das noites parisienses, ou ainda tombe em uma gota d'água do alto das nuvens. Os corpos vivos atualmente são formados das cinzas dos mortos. E se todos os mortos ressuscitassem, faltaria a estes vindos por último muitos fragmentos pertencentes aos primeiros ressuscitados. E durante a vida mesmo, numerosas mudanças ocorrem entre amigos, inimigos, entre homens, animais, plantas, trocas que causariam singular espanto ao olhar do observador, ao olhar do analisador. Quando respirais, comeis, bebeis, já foi tais moléculas, tais átomos, respirados, comidos, bebidos, milhares de vezes. Tal é o corpo, um complexo de moléculas materiais que se renovam constantemente. O corpo astral é, por assim dizer, imaterial, aéreo, fluídico. É por ele que o espírito está associado ao corpo material. É o corpo astral o envelope da alma, a substância física do espírito. Pela energia vital, a alma agrupa as moléculas seguindo certa forma e constitui os organismos. A força rege os átomos passivos, incapazes de se conduzirem por eles próprios, inertes. A força os chama, faz que lhe obedeça, coloca-os, toma-os, dispõe conforme regras e a forma dos corpos tão maravilhosamente organizados que os anatomistas e fisiologistas contemplam. Os átomos são permanentes, a força vital não. Os átomos não têm idade, a força vital nasce, envelhece, morre. Um octogenário não é mais idoso do que um jovem de 4 lustros, 20 anos. Por quê? Os átomos que os constituem estão naquele apenas há alguns meses e, além disso, não são nem velhos nem novos. Analisados os elementos constitutivos de seu corpo, não tem idade. Que envelheceu, pois, no octogenário, sua energia vital, a qual outra coisa não é que uma transformação da energia do universo, e esgotada no corpo, a vida se transmite pela geração. Ela mantém o corpo indistintamente, sem ter consciência dela própria. Ela tem um começo e um fim. É uma força física, inconsciente, organizadora, conservadora do corpo. A alma, Querens, é um ser intelectual, pensante, imaterial na essência, o mundo das ideias, no qual vive, e não é o mundo de matéria. Não tem idade, nem envelhece, não muda em um mês ou 2 igual ao corpo, pois decorrido ano, lustro, decênio, sentimos que conservamos a nossa identidade e que o nosso eu permanece. De outro modo, se a alma não existisse, se as faculdades de pensar fosse função do cérebro material, não poderíamos continuar a dizer que temos um corpo. Este seria o corpo que teríamos na ocasião.
Além disso, de período em período, nossa consciência mudaria. Não possuiria mais a certeza, nem mesmo o sentimento de nossa identidade. E não seríamos mais responsáveis pelas resoluções segregadas pelas moléculas que haviam passado por nosso cérebro muitas dezenas de vezes. A alma não é a força vital, pois esta é mensurável, transmite-se por geração. Não tem consciência intrínseca, nasce, aumenta, declina, morre. Estamos diametralmente opostos aos da alma imaterial, imensurável, intransmissível, consciente. O desenvolvimento da força vital pode ser representado geometricamente por um fuso que enche imensivelmente até o meio e depois decresça até anular na outra extremidade. No meio da vida, a alma não desincha, se pode usar esta comparação, para diminuir em forma de uso e ter por um fim, mas continua a abertura de sua parábola lançada no infinito. Além disso, o modo de existência da alma é essencialmente diverso do da vida material. É um modo espiritual. O sentimento do justo, do injusto, do verdadeiro, do falso, bom, mal, o estudo, as matemáticas, as análises, as sínteses, a contemplação, a admiração, o amor, o afeto, a antipatia, a estima, o desprezo. Em uma palavra, as preocupações da alma, quaisquer que sejam, pertencem à ordem intelectual e moral, que os átomos e as forças físicas não podem conhecer. E que existe tão verdadeiramente quanto a ordem material. Jamais o trabalho químico ou mecânico das células cerebrais, por mais sutis que se suponha, poderia dar um resultado, julgamento intelectual, por exemplo, concluir multiplicação de 4 por 4 igual a 16, ou que a soma de 3 ângulos de um triângulo é igual a 2 ângulos retos. Esse elemento da identidade humana são encontrados no conjunto do universo. Primeiro, os átomos, os mundos materiais, inertes, passivos. Segundo, as forças físicas ativas que regem os mundos e que se transformam uma nas outras. Terceiro, Deus, o Espírito, eterno, infinito, organizador intelectual das leis matemáticas, às quais as forças obedecem. Ser incognoscível, no qual residem os princípios supremos do verdadeiro bem. Não. Os princípios supremos do belo, do verdadeiro e do bem. A alma é ligada ao corpo material pelo corpo astral, intermediário, que ela conserva depois da morte. Quando a vida se extingue, a alma se separa naturalmente do organismo e cessa qualquer relação imediata com o espaço e o tempo, pois não tem densidade alguma nem peso. Depois da morte, ela se encontra desprendida do corpo e permanece maior ou menor interregno na atmosfera. Relativamente livre, a alma pode deslocar-se facilmente e, às vezes, projetar-se mesmo a imensas distâncias com a rapidez do pensamento. Sabeis que o Sol, a Terra, ou desta a outros planetas, a gravitação se transmite quase que instantaneamente, com uma velocidade maior que a da luz. A transmissão da alma monodapsíquica no espaço é da mesma ordem. Assim estamos no céu imediatamente
depois da morte, de igual modo que haveríamos de estado, aliás, durante o sono, durante todo o período da existência. Assim estamos no céu imediatamente depois da morte, de igual modo o que havíamos estado, aliás, durante todo o período da existência. Somente não temos mais peso e que nos prende ao planeta. Acrescentai, todavia, que a alma demora algum tempo para desvendar-se do organismo nervoso e por vezes permanece muitos dias, meses e mesmo, muitos dias mesmo e meses mesmo, magneticamente ligada ao corpo que não deseja abandonar. Não raro conserva por largo período o seu organismo fluídico, além de que, dotada de faculdades especiais, pode transportar-se rapidamente de um ponto para outro no espaço. Querens, é a primeira vez que assimilo sob uma forma sensível este fato, não sobrenatural, da morte, e compreendo a existência individual da alma, sua autonomia do corpo, sua autonomia da vida, sua personalidade, sua sobrevivência e uma situação simples no céu. Esta teoria sintética que me prepara, eu creio, para compreender e apreciar vossa revelação. Um acontecimento singular, disseste, vos impressionou a entrada na vida eterna. Em que momento sobreveio? Lumen. Ei, meu amigo, deixai-me seguir a narrativa. Soavam, bem sabeis, as 12 pancadas da meia-noite, no tímpano do meu velho carrilhão e plenilúnio em meio ao meu curso. Derramava meu pálido clarão sobre meu peito mortuário, meu leito mortuário. Quando minha filha, meu neto, os amigos de estima saíram do aposento no intuito de repousar um pouco, quisestes permanecer, assistir-me, e prometeste a minha filha não abandonar o lugar até o amanhecer. Eu vos agradeceria este devotamento terno, delicado, se não fôssemos quais dois verdadeiros irmãos. Teria decorrido meia hora, mais ou menos, pois o astro da noite declinava para a direita, quando vos peguei a mão e anunciei que a vida já me abandonava às extremidades. Asseguraste-me o contrário, mas eu observava com calma o meu estado fisiológico e conhecia que poucos instantes restavam ainda de respiração. Dirigistes subtilmente vossos passos para o aposento de meus filhos, mas ignoro, porque concentração de esforços pude conseguir gritar, detendo tal intento. Voltastes, olhos lacrimosos. Meu amigo, e disseste, sim, vossas derradeiras vontades foram observadas e amanhã cedo terá tempo ainda de fazer vir vossos filhos. Havia nestas palavras evidente contradição que apreendi, sem isso deixar perceber. Lembrai-vos de que então pedi que fosse aberta a janela, que bela noite de outubro, mais bela do que a dos poetas da Escócia, cantada por Ossian. Não longe no horizonte e sob meus olhos, distinguiam-se as Pleiades, veladas pelas brumas inferiores, e Castor e Pólux remigiavam vitoriamente no céu algo mais distante. E do alto, formando o triângulo constelado com as precedentes, admirava-se na constelação do Colcheiro, bela estrela de áureos raios, a que desenhava à borda as cartas zodiacais.
se denomina capela ou cabra. Vedes que a memória não me falha, Querens. Quando abristes a janela de todos os perfumes das recentes rosas adormecidas sob a asa da noite chegaram até mim e confundiram-se as claridades silenciosas das estrelas. Exprimir a doçura que derramou-se em minha alma, essas impressões, as derradeiras que a terra me envia ou me enviou, as últimas que tocaram os sentidos ainda não atrofiados, ficaria para além das possibilidades de minha linguagem. Nas minhas horas mais ternas de enlevo, de mais suave ventura, jamais senti essa alegria imensa, Querens. Tal serenidade gloriosa, semelhante ao prazer já celeste, que me foram dados por esses minutos de êxtase, escoados entre o sopro odoroso das flores e o meigo olhar das estrelas longínquas. E quando regressastes, Querens, para junto de mim, eu também voltava ao mundo exterior e, juntas as mãos sobre o peito, deixei o meu olhar e o meu pensamento rogassem unidos e subissem ao espaço. E porque meu ouvido fosse bem depressa fechar-se para sempre, recordo as derradeiras palavras que pronunciei. Adeus, meu velho amigo, sinto que a morte me conduz rumo às regiões desconhecidas, onde nos reencontraremos um dia. Quando a aurora desmaiar as estrelas, haverá aqui apenas o meu corpo mortal. Repeti à minha filha a última expressão de minha vontade, que ela eduque os filhos, tendo em mira os bens eternos. E por que choráveis e dobrastes o joelho, Querens, diante do meu leito? Acrescentei, repeti a bela prece de Jesus, Querens, e começastes a dizer, em tom vacilante, Pai nosso, perdoai-nos nossas ofensas, tal qual perdoamos aqueles que nos hajam ofendido. Ó Querens, tais são os pensamentos finais que chegaram à minha alma por intermédio dos sentidos materiais. A vista se me perturbou ao fixar a estrela capela. Não sei mais de quando se seguiu imediatamente a este instante. Anos, dias, meses, horas, constituídas pelo movimento da Terra. Fora desses movimentos, o tempo terrestre, Querens, não existe mais. No espaço, esse tempo é ignorado. É, pois, absolutamente impossível, Querens, ter noção desse tempo. Creio, sem embargo disso, ter ocorrido no próprio dia do meu trespasse, o acontecimento que vou narrar. Pois, conforme percebereis, desde logo, meu corpo ainda não fora sepultado. Quando a visão se apresentou novamente à minha alma. Nascido em 1793,
estava em outubro de 1864. No meu 70º segundo de existência, e não me senti mediocremente surpreendido ao constatar-me animado de ardor, agilidade de espírito, não menos intensos do que os mais belos dias da minha adolescência. Não possuía corpo, Querens, porém não me julguei incorpóreo, pois senti e vi que uma substância me constituía, embora não houvesse nenhuma analogia entre tal elemento e aqueles que formam o corpo terrestre. Não sei de que modo atravessei os espaços celestes. Não sei de que modo, de que força se aproximou depressa de um sol magnífico, cujo dourado esplendor, aliás, não me deslumbrou, e que estava rodeado, qual mostrar a distância de grandes números de mundos envoltos, cada qual em um ou muitos anéis, por esta mesma força, Querens, da qual eu estive inconsciente. Fui levado rumo a um desses anéis, espectador de indefinível fenômeno de luz, pois o espaço estrelado estava, dir-se-ia, atravessado por pontes de arco-íris. Não via mais o sol de ouro, estava numa espécie de noite colorida, de nuances multicores, Querens. A visão da minha alma atingira potência incomparavelmente superior à dos olhos do organismo terrestre, que recém deixara. É circunstância notável, Querens. Esse poder me parecia subordinado à própria vontade. Tal poder visual da alma é tão maravilhoso que não me deterei hoje em descrevê-lo. Basta que vos faça pressentir isso. Em lugar de ver simplesmente as estrelas no firmamento, tal qual as contemplais na terra, eu distinguia também, de modo nítido, os mundos que lhes gravitavam em redor. Em detalhes, Querens, estranho, quando não mais desejava divisar a estrela, a fim de não ser forçada ao exame deste mundo, ela desaparecia, a visão, até então exposta, desaparecia, deixando-me em excelentes condições para observar um dentre tantos outros globos. Além disso, quando minha visão sobre um mundo em particular chegava a distinguir os detalhes da superfície, os continentes, os mares, os nevoeiros, os rios, embora não visse aumentar perceptivelmente, qual acontece com o auxílio dos telescópios, conseguia, por intensidade particular, de mera concentração, na vista de minha alma, enxergar o objeto sobre o qual o meu interesse convergia, no mesmo grau em que se distingue uma cidade, uma campina. Chegando a este mundo anelar, apercebi-me de que me revestia de uma forma idêntica
a dos seus habitantes. Tal qual se houvesse a minha alma atraído para ela átomos que constituíam um corpo, recebia um corpo novo, similar ao daqueles outros seres nos quais habitavam a terra que eu visitava. Na terra, Querens, os corpos são compostos de moléculas que não se tocam e se renovam constantemente pela respiração, alimentos, assimilação. Aqui, Querens, aqui na erraticidade, o envoltório da alma se forma de modo mais rápido. Eu me senti vivo, em mais alto grau do que os seres sobrenaturais cujas paixões, saudades foram cantadas por Dante. Uma das faculdades essenciais dos habitantes desse novo mundo é, de certo, a de enxergar bem longe. Querens, mas meu amigo, perdoai minha observação, quiçá ingênua. A essa tão grande distância, os mundos e os planetas que circulam em torno das estrelas não confundem com o próprio centro de atração? Por exemplo, a tão grande longitude onde vos achais, os planetas do vosso sistema não ficariam confundidos nessa estrela, no vosso Sol? Pudestes distinguir a Terra. Lumen. Haveis aproveitado à primeira vista a única objeção geométrica que parece contrariar a observação precedente. Com efeito, a uma certa distância, os planetas são absorvidos no clarão de seu Sol. E nossos olhos terrestres teriam dificuldade em distingui-los. Sabeis que a partir de Saturno não se diferencia mais a Terra. Mas convém acentuar que tais dificuldades dependem tanto da imperfeição da nossa vista, quanto da lei geométrica do decrescimento das superfícies ou das superfícies. Ora, no mundo a cujas margens eu acabara de aportar, os seres não encarnados em um envoltório grosseiro igual ao da Terra e mais livres e dotados de faculdades de percepção elevada, a eminente grau de potência, podem, conforme já vos disse, isolar a fonte luminosa do objeto iluminado. E por isso perceber distintamente os detalhes que a tamanhas distâncias seriam de todo encobertos aos olhos do organismo terrestre. Querens. E para tais observações, eles se servem de instrumentos superiores aos nossos telescópios? Lumen. Se para tornar menos difícil a compreensão essa maravilhosa faculdade visual, é mister concebê-la munida de instrumentos ópticos,
vós podeis assim admitir, teoricamente, Querens, lícito vos é imaginar óculos que, por uma sucessão de lentes e dispositivos de diafragmas, aproximam sucessivamente os mundos e isolam da vista o foco luminoso, ou foco iluminador, para deixar à observação somente o mundo objeto do estudo. Devo, porém, advertir que esses seres são dotados de um sentido especial, diferente da vista ordinária, da vista de nós outros enquanto na carne, e que o sabem desenvolver por processos ópticos muito eficazes. Fica entendido que tal poder visual e respectiva construção óptica são naturais neste mundo, ou nestes mundos. São naturais. Constituições ópticas não sobrenaturais, mas sim naturais. Atentai um pouco em os insetos que dispõem da faculdade de encolher, alongar seus olhos, a maneira de túbulos, de binóculos, de entumecer, de inchar o cristalino para ele fazer uma lente de diferentes graus, ou ainda em concentrar no mesmo foco uma série de olhos assentados, à feição de outros tantos microscópios, para surpreender o infinitamente pequeno. E podereis, de modo mais fácil, conceber a faculdade de tais seres ultraterrestres. Querens, sem poder figurá-las, embora, pois, que está além do meu conhecimento, da minha experiência, posso conjecturar esta possibilidade, Querens. Assim, pudestes ver a terra e mesmo distinguir de tão alto as cidades, as aldeias do nosso baixo mundo. Lumen, deixai-me prosseguir, ó Querens, a narrativa. Cheguei, pois, ao anel mencionado, cuja largura é bastante vasta para ter 200 terras. Qual a vossa, para nele rodar enfileiradas. E me encontrei sobre uma vasta montanha coroada de palácios vegetais. Pelo menos me pareceu que estes castelos feéricos cresciam naturalmente ou eram apenas o resultado de um fácil ajustamento de ramos e flores altas. Cidade bastante populosa, meu amigo. Sobre o cimo das montanhas onde aportara, notei um grupo de anciães, um número de 25 a 30, os quais se fixavam com atenção mais obstinada, mais inquieta, uma bela estrela da constelação austral do altar nos confins da Via Láctea. Não notaram a minha chegada junto a eles. Tanto a sua múltipla atenção estava exclusivamente concentrada no exame da estrela ou um mundo de respectivo sistema referido. Quanto a mim, chegando a essa atmosfera, eu me vi revestido de um corpo físico igual ao deles, novamente. Este corpo astral se
aglutinou à maneira de aquele mundo visitado. E surpresa maior, não me admirei de ouvir que falavam a respeito da terra. Sim, falavam da terra, Querens. Nessa linguagem universal do Espírito, que todos os seres compreendem, desde o serafim até as árvores das florestas. E não só falavam da terra, mas particularmente da França, meu amigo. Porque esses massacres regulares, eles se diziam, haverá necessidade de que a força bruta reine soberana? A guerra civil irá dizimar esse povo até o último dos seus defensores e lavar com rios de sangue as ruas da capital, ainda há pouco tão tranquila, tão intelectual, tão elegante, tão brilhante. Eu não compreendia nada de tais palavras. Eu que viera da terra com uma velocidade igual à do pensamento, Querens, e que na véspera ainda respirava o ambiente de uma cidade calma e pacífica. Reuni-me ao grupo e fixei com eles meu olhar na estrela de ouro, bem depressa. Escutando sua conversação e buscando avidamente distinguir as coisas extraordinárias de que falavam, divisei à esquerda da estrela uma estrela num azul pálido. Era a terra, Querens. Era a terra. Não ignoreis, meu amigo, que apesar do aparente paradoxo, a Terra é realmente um astro do céu. Isso eu vos recordei há pouco. De longe de uma das estrelas vizinhas do nosso sistema, este aparece a visão espiritual de que lhe falei, no degrau de uma família de astros composta de 8 mundos principais, unidos em torno do Sol, Júpiter, Saturno. Chamaram primeiramente a atenção devido ao seu tamanho. Depois, não se tarda a desvendar Urano e Netuno. E em seguida, mais perto, Sol, Marte, Terra. Vênus é mais difícil de perceber. Mercúrio, mais visível por motivos da sua quase absoluta proximidade do Sol. Tal o sistema planetário do céu. Minha atenção se prendeu exclusivamente na pequena esfera terrestre, junto da qual reconheci a Lua. Bem depressa notei as alvas neves do Polo Boreal, a Europa tão retalhada, o Mediterrâneo azul, o Triângulo Amarelo da África, os contornos do oceano. E porque minha atenção estava unicamente fixada sobre o nosso planeta, o Sol, estrela, se eclipsou a minha visão, Aquarius. Depois, sucessivamente, pouco a pouco, consegui distinguir na esfera, em meio às regiões azuladas, uma espécie de recorte, cor bistré. E prosseguindo minha investigação, vislumbraram uma espécie de cidade no meio do dito recorte. Não tive dificuldade em reconhecer que o recorte visual era a França e Paris, a cidade. O primeiro sinal de identificação da capital francesa foi o listão prateado
do Sena, que tão faceiramente descreve tantas circunvoluções sinuosas a oeste da grande metrópole. Servindo-me do aparelho óptico, penetrei em maiores detalhes a nave e as torres da Notre-Dame. E eu via por cima, formavam bem uma cruz latina na ponta oriental da cidade. Os bulevares estendiam suas faixas ao norte. Ao sul, reconheci o Jardim de Luxemburgo e o Observatório Quérens. A cúpula do Panteão toucava com um ponto cinzento a montanha Santa Genoveva. A oeste, a grande avenida dos Campos Elíseos desenhava no solo a sua linha reta. Divisava-me mais distante o Bosque de Bolonha, os arredores de Saint-Cloud, os bosques de Newton, Sèvres, Ville de Frey, Montretot. Tudo, porém, era paisagem de inverno, árvores despidas de folhagem. Um triste dia de janeiro, enquanto eu deixara a terra em outubro, tive em pouco a certeza que era bem Paris, alvo da minha vista. Mas por que não compreendesse melhor as exclamações de meus vizinhos? Fiz esforços. Quérens, para realçar os detalhes. Minha visão se deteve de preferência sobre o observatório, pois estava no meu bairro favorito, o qual durante 8 lustros, 40 anos, deixara apenas por alguns meses. Ora, julgai, teria sido minha surpresa quando meu olhar se adaptou, mas completamente ao cenário, e percebi não mais existir a avenida entre Luxemburgo e o observatório. E que essa magnífica aleia de castanhos dera lugar a jardins de mosteiros. Um desses retiros ocupava o lindo centro de Verchal. O Boulevard de São Miguel não existia mais, nem a Rua dos Médicis Quérens. Era uma amálgama de ruelas. E julguei reconhecer a antiga Rua do Oeste, a Praça de São Miguel, onde outrora uma antiga fonte fornecia água aos moradores do Arrebalde. E uma série de outras ruazinhas que eu havia visto antigamente. Pareceu-me estar sob os meus olhos o plano de Turgot, com suas ruas e edificações. O observatório estava despojado das cúpulas. As 2 alas laterais haviam igualmente desaparecido. Pouco a pouco, prosseguindo minha investigação, constatei que, particularizando, Paris mudara profundamente, Quérens. Meus rancores de artista contra as invasões da edilidade parisiense despertaram, mas foram rapidamente superados por outras cogitações mais fortes. O arco triunfal da estrela
não existia mais, e nem as avenidas opulentas que nele vinham confinar. O Boulevard de Sebastopol não existia mais. A Gare de Est e nenhuma linha da via férrea. A torre de Saint-Jacques estava enfeixada em um cortejo de velhos prédios, e a coluna da Vitória lhes estava aproximada. A coluna da Bastilha também ausente, pois eu teria com facilidade reconhecido o gênio dourado que a encimava. Na praça de Vendôme, a coluna da Grande Armada havia desaparecido, e a Rua da Paz não se via mais, Queren. A Rua de Rivoli sumiram. O Louvre não estava concluído ou foi demolido. Entre o trecho quadrado do Louvre e as tulherias, via-se casebres amontoados, uma pequena igreja, velhos terraços, mansardas. Na Praça da Concórdia não se distinguia mais o obelisco, mas parecia ver-se enorme pedestal, e ante ele grande e grulhante multidão, contida por tropas militares. Não se avistava a Igreja Madalena, a Rua Royale. Havia uma ilhota por detrás da ilha de São Luís. Os bulevares exteriores não eram outra coisa que o velho muro da Ronda. E as fortificações tinham destruído seus contornos. Enfim, embora reconhecendo a capital de França, pelos edifícios que lhes restavam e por alguns quarteirões não transformados, estava sem saber que pensar de tão maravilhosa metamorfose, que da véspera para o outro dia tão radicalmente mudara o aspecto da velha cidade. O meu pensamento acudiu. De início, a ideia de que, ao invés de pouco tempo gastara em vir da terra, mais de ano, lustro, decênio, século, Querens. E porque a noção de tempo é essencialmente relativa, e a medida de sua duração nada tem de real, nem absoluta, separada do corpo, ou separada do globo terrestre, eu perdera por este motivo toda medida fixa, e a mim mesmo dizia que um ano ou até um século poderia ter passado ante o meu ser sem que me apercebesse, pois estou vivo. Estou tão vivo. Interesse tomado por esta viagem que não me fixara ao tempo quiçá longo, expressão vulgar, indicadora desta sensação em vosso espírito. Não tenho meio algum de me certificar da realidade, terminaria por crer, sem dúvida, que muitos séculos já se separam da vida terrestre. E tinha sob os olhos de Paris do século XXI, se eu não houvesse então aprofundado mais o exame do conjunto. Com efeito, identifiquei sucessivamente os aspectos da cidade e cheguei por gradação a reencontrar terrenos, ruas, edifícios que havia conhecido na minha infância. O palácio da municipalidade me apareceu todo embandeirado. O castelo de Tulherias apresentava em sua cúpula quadrada central. As torres feudais de Châtelet e de Santa Capela assinalavam bem o antigo palácio. Um pequeno detalhe completou minha elucidação quando, no centro
do jardim de um velho mosteiro da rua Saint-Jacques, discerni um pavilhão cuja vista me fez estremecer. Fora dali eu me encontrava adolescente. Fora dali eu encontrava adolescente a mulher que me amou com um profundo amor. A minha Evelis, tão terna, tão devotada, que tudo abandonou para se entregar ao meu destino. Revi a pequena cúpula do terraço ante a qual íamos sonhar à tarde, estudar as constelações. Ah, com que júbilo acolhia esses passeios durante os quais, acertando um passo com o outro, caminhávamos as avenidas, fugindo aos olhos indiscretos do mundo ciumento. Revia o pavilhão, reconhecendo tal qual era. Então, e depois de calcular que a vista bastou, ela só para completar minhas indicações, convencer-me com uma convicção invencível, inquebrantável, de que longe de ter sob meus olhos, conforme fora natural imaginar, a Paris depois de minha morte, eu tinha ante mim a Paris desaparecida. A Paris desaparecida, Querens, a velha Paris do começo do século XIX e do fim do século XVIII. Podeis compreender facilmente, no mínimo, que eu, apesar da evidência, não devia crer no que meus olhos viam. Parecia-me mais natural imaginar que Paris havia envelhecido tanto, sofrido transformações depois de minha partida na Terra, intervalo cuja duração me era totalmente desconhecida, que eu tinha sob a vista a cidade do futuro, se posso exprimir por esta imagem um fato que estava presente para mim. Prossegui, pois, atentamente minha observação para constatar de modo definitivo se tratava da antiga Paris, em parte demolida atualmente, o que eu tinha sob os olhos, ou se por um fenômeno não menos incrível, era outra Paris, outra França, outra terra. Agora nós entramos no item 2, né? Folha 27. Ah, entendi. Então, a primeira narrativa, ela é subdividida em itens. Eu li o item 1, agora na página 7, a página 26. Agora tem o item 2, que ainda não é a segunda narrativa, que vai da página 27 até a 40. Depois da 41 para frente entra o item 3. E tudo isso ainda está na primeira narrativa. Apenas uma observação. Esses termos utilizados por Lumen e Camille Flammarion, hoje, eles encontram outros termos, né? Ele fala sobre corpo astral e alma. A doutrina espírita apresenta corpo, perispírito e espírito. A palavra alma, o termo alma, é usado para quando o espírito ainda está ligado ao corpo. Então, enquanto o indivíduo está encarnado, o termo espírito é
adjetivado como alma. Agora, o corpo espiritual ou o perispírito, ou modelo organizador biológico, MOB, ele é dividido em vários corpos, vamos dizer assim. A princípio em 7: corpo material, o corpo astral, o corpo átmico, o corpo búdico, e isso a grosso modo. E no estudo destes corpos astrais, no estudo dos chakras, que são pontos energéticos, que também são 7, né? Que vai desde essa região até essa região aqui embaixo, se desvenda todo um processo de cura, de rememoração, de preparação para outros valores ascensionais do espírito. Atualmente, em 2022, que nós estamos, está em voga, né, está muito em moda, o uso do termo ovoide. Ovoide é este corpo espiritual, ou este corpo astral, citado por Querens, por Lumen. Ele, devido a um processo de culpa, de remorso e outros fatores que vai até pela ação de magos negros, de cientistas, né, do plano espiritual, porque a gente tem que entender o seguinte: no mundo espiritual, na parte daqueles que lutam contra o Cordeiro, né, lutam contra o bem, né, a mensagem do Cristo, existem faculdades, universidades, existe o estudo até das palavras do Cristo, para que seja deteriorado, seja... Então, olha o esforço que se faz, né, no plano espiritual, da parte que não aceita o amor. Não se aceita o amor. Por não aceitar o amor, olha esses esforços hercúleos de legiões de espíritos. E uma das atividades é justamente essa: destruir o corpo espiritual, no sentido de que a mente do indivíduo que organizou, né, através dos milênios, esse projeto evolucionário, que é um modelo organizador biológico, o perispírito, que dá forma ao corpo físico, orienta como deve ser, né, a evolução do corpo físico, ocorre um processo de... É como se fosse um ovo. Né? A pessoa perde a forma humana e cai num processo de monoideísmo, porque a semelhança dos computadores, o nosso pensamento é multifunção. A gente pensa em várias coisas de uma maneira muito rápida, sob a ação da vontade, do desejo, do querer, né? Então ocorre todo esse processo evolucionário da gente. Mas, de vez em quando, a gente esquece que a lei da vida é a lei do amor, né? Amor incondicional. A começar do amar-se tal qual é. Amar-se tal qual é, sem fantasias. Sem querer ser, sem querer parecer aquilo que ainda não é. Encontrar a própria realidade nesse largo plástico dessa visão através da consciência, mergulhar no imo da alma e ver todos os limites, todas as deficiências e tocar a vida a partir dali. Pedir ajuda para o mais alto, para os irmãos do mais além, né, daqueles que já avançaram tanto mais na evolução, para que a gente continue a nossa caminhada. Não é mais que isso. Ninguém quer ser o que não é ainda, né? Ninguém exige de você o que você ainda não é. É o que você é, consciente do que você é, a partir dali seguir. Então a pessoa vivendo de fachada, vivendo de máscara, querendo aparecer o que não é, que é uma coisa natural, compreensível, desde que a gente esteja na carne, porque aqui a gente esquece, né, do mundo espiritual, e como não tem muito tempo para construir fortuna, para construir cultura, para construir valores morais, porque se perde muito tempo em coisas superficiais,
Então a gente quer parecer para os amigos, para a esposa, para nós mesmos, no momento que olha no espelho, que a gente é alguma coisa que a gente ainda não é. E aí é um ledo engano, porque muitas pessoas vêm à Terra para construir, para realizar determinados projetos e justamente se enveredando por esse mundo de ficção, mundo de fantasia, mundo ilusório e distante dos valores espirituais. Quando vai para o mundo espiritual, está ali a realidade nua e crua. E a pessoa às vezes não suporta isso e entra num processo de ovoidização, exigindo muitas das vezes milhares de tempo e a ação de muita ciência, de muito amor dos irmãos mais evolutos para reconstituir novamente a nossa condição já atingida, porque não é porque o corpo se transformou num ovoide que a gente perde até onde a gente conquistou, não. Está tudo ali, dentro daquela criatura que se fechou em si própria, tem aquele que ama, que amou, que foi amado, né? Que pensou, que decidiu, que ajudou, mas que momentaneamente resolveu vestir uma máscara para si próprio. E quando tem que se deparar com si próprio, né? Esqueceu-se de amar, de aceitar, de viver a própria realidade, que conquistou para si próprio, fantasiou. Então, um dos maiores trabalhos que se tem no mundo espiritual é desvendar, tirar o indivíduo da ilusão, da fantasia, e que ele se enxergue tal qual é, para daí para frente recomeçar a sua caminhada. Então, é um ajudando o outro, né? Então, eu só comecei o comentário para dizer que o corpo espiritual é chamado modelo organizador biológico, perispírito, né? E ele chamou de corpo astral. A alma, que o Lume denominou alma, é o espírito, o ser imortal, aquele que existe, sobrevive e evoluciona, né? Tudo passa. Olha o que o Lume comentou. Ele sai de um planeta e entra no outro, o perispírito dele imediatamente se metamorfosa para ter as condições próprias daquele planeta que ele visita. Isso acontece conosco. Nós reencarnamos aqui na Terra, mas viemos de um, de outro, vários planetas, porque apesar da gente ainda não ser ninguém, esse não ser ninguém, entre aspas, essa situação de ter uma evolução muito limitada ainda, mas deu trabalho para chegar aqui. O espírito, o ser imortal, ele já passou por todos os reinos da natureza, desde o mineral, vegetal, animal, até atingir o estágio de humanidade, chegar onde nós chegamos. Então é muita evolução. E mesmo assim, devido a essa fantasia de se querer ser o que ainda não conquistou, a gente ainda complica mais ainda, entrando num processo de ovoidização, dando trabalho para nossos irmãos, até ao ponto de se criar colônias de ovoides. Isso da turma do Cordeiro, né? Porque os nossos irmãos que ainda não querem saber do amor, da solidariedade, da fraternidade, do amor incondicional a si próprio, ao outro e por reconhecimento pelos bens recebidos, amor ao Pai. Obrigado, meu Deus. Estou vivo. Deus muito bem poderia não nos ter criado. Ele poderia muito bem nos ter tirado o existir e, no entanto, colocou uma parte de si próprio em nós, para que a gente saiba o caminho a seguir, rumo à evolução. Mas a gente opta por não ouvir essa voz interior, né? Agradecemos a Deus, a Jesus, pela oportunidade, a Camille Flammarion, a Lume, que nós não temos até o momento ideia de quem se refere, o Camille Flammarion, por esse esforço de nos mostrar já em 1867
o esforço de dizer, ó, estamos aqui, e é assim que as coisas acontecem. E agora em 2022, estamos aí às vésperas de uma transição planetária, e não está literalmente ligada ao nosso momento encarnatório. Mas nós todos, como espíritos imortais, estaremos aqui na Terra, reencarnaremos novamente, e nestas uma ou duas vezes, certamente iremos atingir esse ponto crítico da transição planetária. E assim como já ocorreu anteriormente, né, nós viemos degradados de outros orbes por não acompanharmos a evolução novamente, né? E principalmente essa turma lá de baixo, a turma do andar lá de baixo, que se esforça tanto, né, por deturpar a mensagem de Jesus, por fazer-nos desconhecer a própria imortalidade, por fazer-nos viver uma fantasia, iludir-nos com vantagens que sequer adquirimos, né? Termos determinados conceitos e respeito das pessoas que nos cercam, sendo que não merecemos, né? A nossa realidade, se as pessoas nos dão um valor, que nós poxa, vamos lá, vamos nos esforçar por merecer esse crédito, mas eu sei quem eu sou, né? Se a máscara que alguém colocou no meu rosto, que eu não estou participando disso, a aura angélica que alguém nos revestiu, por uma situação ou outra a gente vier fazer por revelar quem nós realmente somos, que pena, né? Mas eu tenho ciência de quem sou. Não vou dizer para o outro que eu não sou isso daí, eu não sou tão inteligente, eu sou uma besta mesmo, né? Não precisa disso. Não, eu não sou tão bom, não, eu sou um coração perverso. Não, deixa ele pensar. Eu falo por experiência própria. Eu tinha dois conhecidos que me colocavam na condição de pessoa muito estudiosa, de muito moralizada, de muito isso, muito aquilo. E um dia, seguindo o pensamento do Chico, né, quem sou eu, né? Eu quis dizer para um e para outro, e foi a pior coisa que eu fiz, porque as pessoas precisam dessas referências. Se a providência divina permitiu que aquela pessoa nos idolatrasse por esse ou aquele motivo, serve de estímulo para ela se esforçar um tanto mais. Por que a gente vai estragar essa fantasia da pessoa? Eu sei que eu não sou desse jeito. Eu reconheço. Então, em 2 oportunidades, eu tive a oportunidade de me espelhando no Chico Xavier, né? Não sou desse jeito. Esse padrão que você imagina que eu seja, eu não estou nessa condição, né? Foi a pior coisa que eu fiz. Então, conselho aí para vocês, se seu filho, se seu amigo, se um conhecido se espelhar em você, julgando que você é alguma coisa que você sabe que você não é, não faça essa maldade, né? Tirar a fantasia da pessoa. Deixa ela pensar. Um dia ela descobre. Quando ela descobrir, ela será aquilo que ela achou que a gente era. Foi um convite. Assim como deve ser um convite para nós sermos o que as pessoas acham que nós somos de bom, né? É um convite, mas o projeto é pessoal, né? Deixa a pessoa pensar. Eu falo por experiência própria. Atrapalhei a vida de 2 pessoas tentando tirar essa fantasia que fizeram em relação à minha pessoa. O Chico fala que é um convite. Você acha que eu sou assim? Eu te agradeço, eu vou me esforçar por ser. Mas eu sei muito bem a realidade em que eu ainda estou estagiando. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo. Abençoe a todos aqueles que nos ouvem. Abençoe a nós mesmos quando formos reouvir esse material, para
que nós absorvamos de maneira melhor esse conteúdo. Obrigado, Camila.